Se você for utilizar o Google Tradutor nos seus estudos de japonês de alguma forma, jamais utilize ele para escrever coisas em português e deixá-lo traduzir para o japonês. Ele vai traduzir errado. Ele vai criar frases em japonês que soam estranhas, que estão erradas e que dá para perceber que foram feitas por um robô. Principalmente quem entende o idioma conseguirá entender isso e reconhecer que foi usado o tradutor. E você não vai aprender nada fazendo isso. Pelo seguinte motivo, o Google Tradutor e qualquer outra ferramenta online do tipo, qualquer tradutor de robô, é um robô que usa, ele não consegue ler contexto. Então, quando você, por exemplo, escrever lá a palavra tela, ele não vai saber se você está falando da tela do computador, da tela do celular ou daquela tela que faz parte das janelas para não entrar mosquito durante a noite, ou daquela tela que é usado nas sacadas de prédio para criança não cair e qualquer coisa do tipo. Ele não lê contexto, né? O tipo de tela que eu me refiro depende do contexto. Isso é só um exemplo. Qualquer outra coisa que você colocar, ele não entende o contexto. E a escolha das palavras depende do contexto. Então você não tem garantia nenhuma que o que ele vai produzir lá de japonês está correto. Se você for utilizar alguma ferramenta do tipo, você pode utilizá-la pensando que ela é um dicionário e você vai traduzir coisas do japonês para o português. De preferência apenas palavras e não frases completas. Se você colocar frases completas, isso pode até te ajudar a entender o que a frase diz. Beleza, se você precisa, ok. Entretanto, não serve para você aprender sobre construção de frases. Ele pode ajudar se você tem uma palavra em japonês e você coloca lá do japonês para o português e aí você passa a entender o significado daquela palavra. Ele também não vai ler contexto, no caso do japonês, mas na maioria das vezes, como está vindo para o português, você não está correndo o risco de produzir alguma coisa errado ou aprender de forma muito errada. Então, a forma menos pior de utilizá-lo é do japonês para o português em palavras soltas e não em frases. Frases em japonês somente se você precisa entender aquilo lá e ele vai te ajudar de alguma forma, mas não para você aprender, ok? Lembre-se sempre, aprende-se japonês estudando estruturas, vocabulário e escrita, mas principalmente aqui estruturas. Se você quer se tornar apto a produzir frases em japonês, você precisa conhecer estruturas. Estruturas é como nós unimos as palavras para formar frases. E para usar as estruturas, precisamos de palavras, precisamos de vocabulário. E essas duas coisas, principalmente estrutura, se aprende estudando. Estudando com material didático, com aulas.